Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu continuarei com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos, capítulo 21, ainda na terceira viagem missionária de Paulo e já caminhando para o seu final. Paulo encerra a sua terceira viagem na cidade de Jerusalém. Ele havia saído da região da Macedônia, da Acaia, passado por Troade, ele passou por Mitilene, próximo a Éfeso, e agora ele está indo em direção à região ali de Jerusalém. Mas primeiro ele passa em outras cidades antes de chegar em Jerusalém. É o que nós vamos ver nesse dia. Versículo 1 começa dessa forma: depois de nos apartarmos, fizemos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Então, pode ver que agora eles foram rápido com a sua navegação. Tem um mapa, vamos ver onde estão estas cidades que foram mencionadas aí no versículo 1. Então está aqui Mileto, onde Paulo parou, depois Rhodes e Pátara. Provavelmente Cós fica aqui nesse meio aqui. Então, Paulo, ele vem de Mitilene, vai para Mileto. Em Mileto, ele que está próximo, tanto Mitilene como Mileto está próximo de Éfeso, mas em Mileto ele para e manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, despede deles, está no capítulo 20, quando ele passa em Mileto e chama os presbíteros e diz para os presbíteros que ele estava indo para Jerusalém, que provavelmente nunca mais eles o veriam novamente. Então ele sai aqui de Mileto, vai para Rhodes, Pátara. Vamos prosseguir a nossa leitura. Então, parou em Pátara. Pátara é esta cidade aqui, ainda na costa da Ásia. Eles estão indo em direção à Síria, que é esta região aqui. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Veja aí que a narrativa agora ainda continua na primeira pessoa do plural. Ou seja, Lucas, o médico, o escritor do evangelho que leva o seu nome e também do livro de Atos dos Apóstolos, o escritor, ele estava no evento, por isso que ele narra na primeira pessoa do plural. Então, achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele. Então, está na primeira pessoa do plural, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Então, voltemos ao mapa. Aqui está a cidade de Pátara, aqui está a ilha de Chipre. Então eles navegaram daqui, como eles estavam indo à região de Tiro, eles puderam ver a ilha de Chipre à sua esquerda. Então a ilha de Chipre estava à esquerda da embarcação em que Paulo, Lucas e os demais estavam ali embarcados. Então eles avistaram a ilha de Chipre pelo lado esquerdo do navio, já que ela estava acima. Pode ver aqui, ó, deixando
Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria. Eles não pararam na ilha de Chipre, provavelmente devido à carga que estava no navio. Eles não poderiam demorar muito tempo, ele deveria ser descarregado o mais rápido possível. Naquele período, eles carregavam muito trigo, vinho e outras coisas mais comestíveis e cereais também. E não poderia demorar muito tempo dentro do navio, deveria ser logo descarregado. Então, eles chegaram aqui na região da Síria. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então, o Espírito Santo já estava alertando a pessoa de Paulo o que o estava esperando lá em Jerusalém: açoites e prisões. Interessante que aí tem uma referência que está no capítulo anterior, 20, versículo 23, que diz: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E agora aqui novamente, irmãos, discípulos, movidos pelo Espírito Santo, eles recomendavam, aconselhavam a Paulo que ele não fosse a Jerusalém. Prosseguindo o texto, passados aqueles dias, que dias foram esses? Os 7 dias que eles ficaram ali na região de Tiro. Vamos ler. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, novamente na primeira pessoa do plural, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Então, eles chegaram na região de Tiro, que está na Síria. Voltemos ao mapa. Aqui está Tiro, aqui está a região da Síria. Eles chegaram ali, permaneceram 7 dias, provavelmente durante o período em que eles estavam descarregando o navio, já que toda a forma de trabalho e descarregamento dos navios daquele período era feito de forma braçal, então o processo era demorado. Então, provavelmente durante esse período em que o navio ali permaneceu sendo descarregado, eles foram até a cidade e lá encontraram os discípulos de Jesus. E eles ali conversaram a respeito das coisas do Senhor. E alguns deles, como eu já disse, recomendavam a Paulo, claro, o Espírito Santo falou com esses irmãos, que não fosse a Jerusalém. Então, tendo passado aqueles dias em que eles estavam ali, 7 dias, eles acompanharam Paulo até a praia. Chegou lá na praia, onde o navio estava aportado. Eles oraram, aí ajoelhados na praia, oramos, eles dobraram seus joelhos, oraram e eles despediram, e despedindo-nos uns aos outros, embarcamos e eles voltaram. Quem? Os discípulos que ali habitavam na região da Síria, voltaram para a sua casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Veja aí que não diz aí que o navio parou para descarregar. Por isso que a estadia deste navio naquele porto foi rápida, um dia só. Passamos um dia com eles. No outro porto, lá na Síria, em Tiro, eles ficaram 7 dias
pois o navio devia ser descarregado, está no versículo 3. Eles chegaram a Tiro, ali o navio foi descarregado, permaneceram 7 dias. Já em Ptolemaida, eles ficaram somente um dia com eles. No dia seguinte, então, provavelmente eles pernoitaram ali na cidade de Ptolemaida, e no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, que está ali próximo aos territórios de Israel, na costa do mar, bem perto ali do Mar da Galileia. Poucos quilômetros separam o Mar da Galileia do Mar Mediterrâneo, e lá estava a cidade de Cesareia. E na cidade de Cesareia, eles entraram na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Interessante porque Lucas ele se importa de acrescentar este detalhe a respeito deste evangelista por nome Filipe. Diz que o evangelista, Filipe o evangelista, que era um dos 7, ou melhor, um dos 7, não está no plural, 7 é número, um dos 7. Ficamos com ele na casa dele. Provavelmente Paulo ele se hospedou na casa de Filipe. Este Filipe aí, pode ver que ele foi eleito diácono juntamente com Estevão. Olha aí, versículo 5 do capítulo 6. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, e Timão, e Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Aí está a relação dos 7 diáconos que foram escolhidos para servir as viúvas gregas e as viúvas hebreias, lá no capítulo 6 deste mesmo livro que nós estamos meditando. Também no versículo 8, fala da pessoa de Filipe, quando ele pregou na região da Samaria. Ali houve um grande despertamento, almas se renderam ao Senhor Jesus através da pregação de Filipe. Filipe, além dele ser um diácono, um serviçal na casa do Senhor, na obra do Senhor, ele era um excelente evangelista. Ele saiu devido à perseguição que começou em Jerusalém. Os discípulos do Senhor foram dispersos, e entre eles, esses discípulos, foi o quê? Filipe. E ele desceu até a região da Samaria, que era uma região de povo misto, judeus e gentios misturados. E quando ele chegou lá, ele começou a pregar o evangelho. O Senhor realizou muitos sinais e maravilhas através da pessoa de Filipe. Quando ele estava pregando lá, o Espírito Santo disse para ele, para que ele fosse pregar lá na região sul ali de Jerusalém, a estrada que vai para Gaza, a estrada deserta. E lá ele tem um encontro com o eunuco. O eunuco é cuidador dos bens da dinastia de Candace, a rainha dos etíopes. E dali, quando ele termina de pregar o evangelho para este eunuco, que está lá no capítulo 8, versículo 29, está aí parte do versículo. Quando ele termina de pregar o evangelho para o eunuco, ele é arrebatado em espírito e ele é levado em direção à costa do mar Mediterrâneo. E ele vai subindo ali aquelas cidades, pregando o evangelho, como um bom evangelista ele era, e chega em Cesareia, mais ao norte ali dos territórios de Israel. Pelo texto aí, já tinha se passado mais de 20 anos, provavelmente de 20 a 30 anos, eu creio que uns 20 anos já haviam se passado desde o momento que ele saiu de Samaria, foi ali para a região sul de Jerusalém para pregar o evangelho para o eunuco. Então passaram-se muitos anos, provavelmente 2 a 3 décadas, e agora ele tinha estabelecido morada aonde?
na cidade de Cesareia. Era uma cidade portuária. Esta cidade, como diz, Cesareia de Filipe, está situada ao pé do Líbano, próximo às nascentes do Jordão, em Gaulanites, anteriormente também chamada de Panéias. Foi anteriormente reconstruída por Filipe, o tetrarca, e chamado por ele de Cesareia, em honra a Tibério César, subsequente também chamada Nerônias por Agripa II, em honra a Nero. Então esta aí fala de Cesareia de Filipe. E tem também a Cesareia da Palestina, foi construída próxima ao mar Mediterrâneo por Herodes o Grande, no lugar da Torre de Estrabo, entre Jope e Dora. Foi provida com um porto magnífico e recebeu o nome de Cesareia em honra a Augusto, o imperador César. Foi a residência de procuradores romanos e a maioria de seus habitantes eram gregos. Então, provavelmente, a cidade que está sendo mencionada aqui no texto é esta última aí, é a Cesareia da Palestina. Existia a Cesareia de Filipe e a Cesareia da Palestina. Prosseguindo o texto, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Então, quando Paulo ele estava hospedado ali na casa de Filipe, na Cesareia da Palestina, essa cidade costeira ali dos territórios de Israel, esse Filipe, que era um diácono, um dos 7, ele agora já estava morando ali, provavelmente ele havia casado, já estava casado, e deste casamento nasceram-lhe 4 filhas. A palavra donzelas significa que a palavra é partenos é virgem, mulher que nunca teve relação sexual com homem. Em algumas traduções que eram filhas virgens, 4 filhas virgens, e essas mulheres profetizavam. E alguns dias depois desceu também o profeta Ágabo. Olha aí, mais um profeta chega lá na região de Cesareia, onde Paulo estava hospedado na casa de Filipe. Além das 4 filhas de Filipe que profetizavam, chegou também mais um profeta. Lembrando que esse profeta aqui, Ágabo, está no capítulo 11, versículo 28, diz algo a respeito que deveria acontecer. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isto aconteceu no tempo do imperador Cláudio César. Então Deus usou este profeta chamado Ágabo e, através do Espírito Santo, ele profetizou que haveria uma grande fome e que isso realmente aconteceu durante o período do imperador Cláudio César. Então, agora, quando esse profeta chega ali na casa de Filipe, algo acontece. Versículo 11. E vindo ter conosco, este profeta, conosco quem? Então, novamente aí, Lucas está presente na hora do acontecido. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Veja que esta profecia não é uma profecia falsa, é uma profecia verdadeira. Como ele profetizou, aconteceu. E veja que ele fez uma encenação, ele pegou o cinto, olha, o cinto de Paulo, ele toma o cinto de Paulo e ele amarra os próprios pés e as mãos. O Ágabo, ele faz tipo uma mímica, algo dessa natureza, ele amarra os seus pés e as mãos e logo em seguida ele faz uma profecia. Aí ele diz, assim diz o Espírito Santo, não é ele que está dizendo, o Espírito Santo, que os judeus em Jerusalém, eles vão fazer da mesma forma. Com quem?
com o dono do cinto, que era Paulo. E além disso, eles vão prender Paulo e vão entregar Paulo nas mãos dos gentios. Quando o profeta Ágabo, ele profetiza algo dessa natureza, veja a reação dos irmãos que ali estavam na casa de Filipe. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós quem? Os discípulos, Lucas e os demais discípulos que vieram da região da Grécia, da região da Ásia, que estavam acompanhando Paulo, levando as ofertas para ajudarem os irmãos pobres da região da Judéia. Olha, tanto nós como os daquele lugar, quem? Os irmãos que habitavam ali na região da Cesareia, da Palestina, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, eles pediram encarecidamente que Paulo não fosse a Jerusalém. Então, Paulo responde, versículo 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando, quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Interessante que a profecia era verdadeira. De cidade em cidade ele já estava sendo alertado do que aconteceria com ele quando ele chegasse em Jerusalém. Aqui a profecia por parte de Ágabo, ela foi mais clara, mais precisa. Mesmo diante de tudo isso, Paulo, ele não retrocede, ele não volta atrás. Ele está disposto até mesmo morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Interessante que o termo grego aí, quebrantando o coração, quebrantando-me o coração, é um termo grego que, para ilustrar, quem já morou na área rural sabe muito bem do que eu vou dizer. Batendo como uma lavadeira, amolecer. Quem morou na área rural sabe que as mulheres, quando lavavam as suas roupas, elas tinham lugar de bater as roupas. Então elas batiam, sovavam a roupa intensamente numa tábua lisa. Essa tábua era colocada numa posição não tão vertical, mas inclinada, e as lavadeiras elas batiam com a roupa nestas tábuas no intuito de tirar a sujeira. Isso amolecia a roupa, a sujeira. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. Por que vocês estão batendo no meu coração? Por que vocês estão tentando amolecer o meu coração para que eu pense algo contrário? Olha, eu não vou voltar atrás. Eu estou pronto. Não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém. Seja o que vier, eu estou pronto. Pelo nome do Senhor Jesus, eu estou disposto a padecer, ser preso, morrer. E diante desta fala de Paulo, o que diz aí? Como eles não puderam persuadir, convencer a Paulo, então eles, conformados, eles disseram: seja a vontade do Senhor. Ele está nas mãos do Senhor e o Senhor vai cuidar de Paulo. Passado aqueles dias, o que aconteceu? Tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Então eles pegaram os carregamentos, porque eles estavam trazendo ofertas da região da Grécia, da região da Ásia. Então eles, depois daqueles dias, eles fizeram os preparativos, fizeram as malas, vamos dizer assim, e eles subiram em direção à cidade de Jerusalém. E alguns discípulos também vieram. Então, creio que em direção a Jerusalém foram um número expressivo de discípulos do Senhor Jesus. Já estavam vindo com Paulo muitos discípulos.
tanto da região da Grécia, ali da Macedônia, da Acaia, da Ásia, e agora, ali na casa de Filipe, na Cesareia, se agrega essa comitiva de Paulo, esse conjunto de irmãos, mais discípulos ainda. Olha, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, ou Minazon, porque até que a palavra no grego, o S, o sigma, ele não tem som de Z. Então é Minasson, natural de Chipre. Então esse homem era natural da ilha de Chipre, velho discípulo com quem nos deveria hospedar. Então ele veio também com esta comitiva de Paulo. E aí eles vão em direção à cidade de Jerusalém. No próximo vídeo eu estarei entrando aí no versículo 17 até o final, que é o versículo 39, ou melhor, 40, quando vai falar a respeito da chegada de Paulo à cidade de Jerusalém e o que aconteceu com Paulo quando lá ele chegou. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá.